E fala galera, voltei mais uma vez aqui, como sempre, estando aqui, agora saindo um pouco de Demon Slayer, voltando para Dragon Ball, porque eu quero falar sobre Dragon Ball, e agora a gente já trouxe as coisas sobre o Trunks, que foi o último, agora o nosso querido Piccolo entra na jogada. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o Piccolo aí, meu Saiyajin, que hoje vai ser da hora. Nós vamos arrumar um jeito de exterminar aquele animal, você vai ver. A iniciar pela origem do Piccolo. Pois é, a história de Piccolo começa com o Kami-sama, um Namekusei que não se lembra mais o seu verdadeiro nome. Ele nasceu no planeta Namekusei e foi enviado por seu pai para o espaço em uma nave. Indo parar no planeta Terra, em nosso planeta, ele viveu sozinho na remota região de Yuzabit, eu acho que é assim que se fala, me desculpa se eu estiver falando errado, sem quaisquer lembranças de sua verdadeira origem, mas confiando em seu bilhete, em um bilhete de seus pais dizendo que viriam buscá-lo. Por fim, após 30 anos de espera, ele finalmente saiu pelo mundo, onde conheceu todo o egoísmo e maldade dos seres humanos, algo que criou uma mácula em seu coração. Ao fim da sua jornada, o Namekusei finalmente encontrou Deus, que estava precisando de um substituto, porém Deus lhe explicou que não podia ceder o trono, enquanto percebesse que havia maldade dentro dele, por menor que fosse. O Namekusei então treinou para expulsar essa maldade de dentro de si, até que finalmente conseguiu, porém essa essência maligna tomou forma, dando origem ao rei demônio Piccolo da Maior. Muito mais tarde, ao ser derrotado por Goku, esse Piccolo coloca um ovo contendo sua essência e lembrança, aquele que de certa forma era ele mesmo, mas ao mesmo tempo um filho, o Piccolo que conhecemos hoje. Partindo para a próxima curiosidade, ele só é 4 anos mais velho que o Gohan, pois é. Apenas olhando para o Piccolo, provavelmente você nunca o considera uma criança. Ele é tão grande quanto um adulto, soa como um e certamente age como um. No entanto, pensando racionalmente, o Piccolo que conhecemos hoje era apenas uma criança quando foi introduzido pela primeira vez à franquia. Porém, em um episódio de em um período de apenas 4 anos, Piccolo Jr. apareceu para enfrentar Goku e se vingar. Isso significa que, pelos padrões, que ele não seria nada mais do que uma criança no momento em que Goku o encontrou. Engraçado pensar que o Piccolo se tornou guardião e mestre de Gohan depois que Goku morre, mas que quase não há diferença de idade entre eles, e é claro que podemos argumentar que o desenvolvimento do Namekusei é diferente dos humanos, mas a verdade é que vemos muitas crianças em Namekusei o tempo inteiro, incluindo Dendê, um personagem que vemos o crescimento de criança para adolescente e adulto ao longo da série. E você sabia que o nosso queridíssimo Piccolo era tão juvenil assim? Pois é, nem eu sabia. Deixando aqui uma informação também, vamos deixar o peso e a altura do Piccolo. Bem, Piccolo é muito mais alto que Goku e Vegeta. Ele possui, não que seja mais difícil, não sei que seja difícil ser mais alto que o Vegeta, né? Ele possui uma estrutura monstruosa de 226 centímetros, pesando cerca de 116 quilos. Vegeta, por exemplo, mede cerca de 1,65 de altura, o que torna Piccolo muito mais assustador fisicamente em comparação com os Saiyajins. Pô, podia ter colocado a altura deles em metro, né? 2 metros e 26 centímetros, por que colocado 266 centímetros? Mas tudo bem. Um outro interessante aqui é a alimentação dele. Bem, os Namekuseins não precisam comer absolutamente nada para se manterem. A única coisa de que precisam é de água. Quando ele vai treinar com Kaio do Norte junto com os guerreiros Z, é possível vê-lo fazendo o consumo de água. O negócio dele é água, ele só precisa de aguinha para sobreviver. Agora, uma outra curiosidade aqui é que eles são assexuados. Ou como assim, bem? Como todos os Namekuseins, a biologia de Piccolo é muito diferente da dos terráqueos. Embora tenha uma aparência humanoide masculina, não há gêneros entre os Namekuseins, pois todos são praticamente os mesmos em termos de biologia. Isso quer dizer que, embora Piccolo seja referido sempre no masculino, ele não tem sexo ou gênero específico. Além disso, os Namekuseins são capazes de reprodução assexuada e fazem isso colocando ovos pela boca. Esses pontos são todos derivados do fato de que Akira Toriyama baseou Piccolo e os Namekuseins em lesmas, que é o que o nome da sua espécie significa. Meu, você sabia que ele era assexuado? Pois é. Essa aqui também é muito interessante. Personagem favorito de Akira Toriyama. Bem, os fãs de Dragon Ball se acostumaram com muitos de seus personagens favoritos sendo colocados em segundo plano em favor de Goku e Vegeta. Se você gostava da maioria dos personagens de Dragon Ball original, como Tenshinhan, Kipena, eles se tornaram quase inúteis na fase Z. Isso faz muita gente pensar que os Saiyajins eram os personagens favoritos de Akira Toriyama, mas não é bem assim.
Toriyama já se referiu a Piccolo como seu personagem favorito na franquia antes. Isso pode surpreender algumas pessoas, já que Piccolo está longe de ter um papel de protagonista na história. Mas pelo menos isso parece ter mudado agora, considerando que o Namekusei é um dos protagonistas do novo filme de Dragon Ball Super Hero. Piccolo já chegou a ser o personagem mais forte da série. Hoje em dia tudo sempre se resume a Goku, Vegeta e Gohan. Quando falamos sobre quem é o mais poderoso da franquia, desde que introduziu a transformação de Super Saiyajin, a série colocou os poderes em um nível que era impossível para a maioria dos outros personagens alcançarem. Então é ainda mais impressionante que Piccolo não apenas já tenha chegado a ser o personagem mais poderoso de Dragon Ball em certo ponto, mas o fato de isso ter acontecido depois que Goku e Vegeta haviam se tornado em Super Saiyajins. Pois é, desde Dragon Ball original, Kami-sama e Piccolo eram duas partes da mesma pessoa. Inclusive, se um morresse, o outro morria também. Então, para realmente ter uma chance contra os androides que colocavam o mundo em perigo, Piccolo ficou desesperado o suficiente para concordar em se fundir novamente com Kami-sama. Isso deu a ele um enorme poder, aumento de poder, além de que qualquer um dos outros guerreiros já havia alcançado na época. Após essa fusão, Piccolo ficou conhecido como Super Namekusei. Infelizmente durou pouco, pois os Saiyajins inventaram de treinar na Sala do Tempo, deixando as coisas desiguais de novo. Bom, e ele foi o único personagem a passar o Shenlong para trás, pois é, ele deitou o Shenlong. Bom, você poderia pensar que o dragão gigante que concede desejos seria a criatura mais poderosa de toda a franquia. Como o Shenlong pode conceder qualquer desejo que lhe seja solicitado, era esperado que ele fosse poderoso o suficiente para não conseguir ser atacado, certo? Pois é, aparentemente não, porque quando alguém finalmente decidiu atacar Shenlong, ele ficou imponente para se manter vivo. Bom, depois de desejar recuperar sua juventude, Piccolo da Maior decidiu garantir que ninguém pudesse convocar Shenlong novamente para desfazer qualquer um de seus planos. O Rei Piccolo, mesmo tão fraco, ele era pelos padrões de hoje. Destruiu Shenlong e deixou as esferas do dragão inúteis. Obviamente, Shenlong foi trazido de volta, mais tarde por Kami-sama, mas o feito foi impressionante e muito inteligente para um vilão, fazendo Piccolo o único personagem a ter ousado matar o dragão. E você sabia que o Piccolo já tinha passado ele para trás? Pois é, o bicho é ruim. Bom, agora eu vou deixar a última curiosidade aqui pra vocês, que é o poder do Piccolo. Bem, Piccolo é o Namekusei mais forte do universo 6 e 7, tendo seu poder comparado até mesmo com o Super Saiyajin. Uma das técnicas mais poderosas é o Masenko Sappo, desenvolvida para derrotar Goku. Além disso, possui velocidade e muita força bruta, além de poder disparar diversas rajadas de Ki. Bom, pessoal, então essas foram algumas curiosidades que eu queria trazer pra vocês aí sobre... Nossa, tô parecendo eu, né, mano? Sobre o Piccolo. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. A gente se vê por aí. O próximo vídeo não é Dragon Ball, é algum outro anime, ou talvez uma continuação de Demon Slayer. Mas é isso aí, a gente se vê. Eu vou intercalar entre 2 animes. Até mais, tchau. Provavelmente o próximo vídeo é um shorts, né? Eu tinha que ter feito no domingo, eu fiquei com preguiça. Mas a gente se vê, tchau. Leve os garotos o mais longe que puder. Não perca tempo, Piccolo. Está bem.